Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais um encontro aqui do grupo de pesquisa Conversas Civilísticas, né? No encontro de hoje, como debatedor, a gente vai contar com a presença, mais uma vez, do professor Leandro Reinaldo da Cunha, que é orientador do grupo, né? Que está sempre com a gente aqui, comandando os encontros. E também vamos contar com a participação muito especial do professor Rafael Zanata. O professor Rafael Zanata é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, é mestre pela Faculdade de Direito da USP e doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP. Também é mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim. Bom, vamos só recapitular mais ou menos a dinâmica de como vai funcionar hoje, né? A gente vai ter 1 hora para o palestrante convidado da casa expor um pouco dos pontos, né? Fazer a palestra, trazer algumas considerações e em seguida teremos meia hora para discussão, né? Claro, com o professor Leandro, debatedor, e dependendo do horário, né? De como as coisas forem se encaminhando, a gente abre também para a pergunta dos integrantes do grupo. Agora, a gente lembrando, né, que dessa vez a gente tem um convidado externo, e como a gente sempre faz, tem que ficar um pouquinho atento ao horário, né, que o professor Leandro, né, fica com a gente até mais tarde, sempre, mas quando a gente chama alguém de fora, a gente sempre se atenta ao horário para a gente terminar certinho como combinado, certo? Então é isso. Passo a palavra agora para o professor Rafael Zanata. Obrigado. Eu vou tentar ser mais curto, acho que eu não preciso de 1 hora, vou privilegiar a discussão com vocês aqui, até porque eu estou pressupondo que o paper foi circulado e vocês tiveram acesso, puderam ler, e acho que esse se configura como um espaço né, de um texto que está apresentado, que faz parte de uma pesquisa em andamento, e que acho que seria bacana para caramba conversar, extrair ideias sobre as pesquisas de vocês. Eu queria ver também sobre quais são as áreas de pesquisa que vocês estão pesquisando, né, individualmente ou coletivamente. Interessa bastante ouvir isso. Para mim seria uma honra discutir em cima da produção de vocês também, né, não só ficar centrado no que eu estou escrevendo ou estou fazendo. Então, vou dar um contexto da trajetória e um pouco do que mobiliza a minha análise, né, nesse texto e na tese de doutorado que eu estou terminando, que eu estou escrevendo na USP com o professor Ricardo Abramovac, que é sobre proteção coletiva dos dados pessoais. É uma tese também um pouco esquisita, porque, enfim, eu estou defendendo uma tese fora da faculdade de Direito, num centro interdisciplinar, que é o Instituto de Energia e Ambiente. Então, é um pouco out of the box. Assim, meu orientador não é um jurista, é um filósofo, um sociólogo. Né? O Ricardo Abramovac vem no campo da sociologia rural, estudou sociologia econômica e, recentemente, se engajou nessa discussão sobre ética dos dados e tecnologia. A gente acabou fundando um pequeno grupo de estudos na USP, um centro de ética, economias digitais e tecnologia. Então, ele é um orientador não jurídico, né, de uma tese feita por um jurista, né, mas sempre um jurista interessado por questões interdisciplinares. Eu nunca me senti muito confortável nas amarras, né, no estreitamento, assim, por assim dizer, do direito, e tive acho que um processo de tentar buscar olhares para fora, e depois fui voltando, fui me tornando a me encantar de novo pelo direito ao longo dos anos. É engraçado isso. Eu, também na graduação, eu não, confesso que eu não tinha muito apreço, não tinha muita vontade assim, de dedicar com afinco ao campo do direito civil. E fui me encontrando como um civilista mais tardiamente, fui encontrando a riqueza da discussão de direito civil quando eu fui me reencaixando, me reencontrando com o campo jurídico posteriormente. Acho que isso talvez em razão de uma análise muito conservadora, de um viés muito patrimonialista e muito individualista, né, que eu tive contato na graduação, me impediu de encontrar uma orientação crítica ao direito privado. Foi depois de ter esse encontro com a orientação crítica, de ter estudado com o Hugo Mattei na Itália, com o Stefano Rodotà, que eu não estudei com ele, mas estudo muito a obra dele, né, que eu fui me aproximando, me reencantando com civilistas. Hoje eu me dou bem com civilistas, então eu fico contente de estar num grupo de civilistas discutindo. Acho que a minha trajetória de pesquisa ela vem também muito marcada por uma
combinação entre pesquisa e ativismo, né, e isso hoje se torna um pouco indissociável, acho que até do que eu faço, no sentido de que quando eu estava fazendo mestrado na USP em 2011, 2012, fiz durante 3 anos, mas logo no começo do mestrado eu conheci 2 colegas, o Francisco Brito Cruz e o Denis Antoniali, que me convidaram para ajudar a estruturar o que seria um núcleo de extensão na Faculdade de Direito da USP, chamado NDIS, Núcleo de Direito, Internet e Sociedade. Na época, coordenado ali pelo professor Virgílio Afonso da Silva, mas com uma coordenação mais de fora, né? O professor Virgílio não estava tão dentro da estruturação dessas atividades, mas mesmo assim deu um aval para que os alunos autogerissem a atividade. E esse grupo se formou como um grupo de extensão para pensar questões de internet e sociedade com um viés jurídico. Inclusive, muitas das atividades e dos exercícios eram também diálogo com a própria comunidade mais dura da internet, por assim dizer. Então, chamávamos o BM Guético, que é um dos fundadores da internet no Brasil, né, um dos pais, cara que trouxe os primeiros endereços IPs no Brasil na década de 80. Rafael, deixa eu lhe interromper um pouco. O teu áudio está cortando aqui e a gente não está conseguindo ouvir direito, cara. Veja se você consegue fazer algum ajuste aí diferente para ver se melhora. Deixa eu ver. Eu vi os alunos comentando aqui ao lado. Isso é ruim. Deixa eu... Vou tirar e conectar o microfone, tá? Só um minutinho. Vamos ver se vai... Zero áudio agora. Sem áudio. Nós não estamos te ouvindo, zero. Acho que ele vai tentar sair e voltar, não? Foi o que eu imaginei também. Porque o som... Para vocês também estava picotando, né, gente? Tá. Então tá bom. Vamos ver se o Rafael consegue organizar aqui. Tá joia. Acho que ele vai fazer alguma mudança lá para ver se volta. Porque agora nem tá aparecendo a barrinha mexendo enquanto ele fala, né? Então, acho que tá 0-0. Eu acho que a gente pode aproveitar enquanto o Rafael está ajustando ali o acesso dele, e Júlia vai falando sobre as questões relacionadas ao direito e à internet, sociedade da informação, coleta de dados, todas essas informações aí, já que Júlia é a nossa expert no tema. Ok. Professor, o senhor, às vezes, eu sei não. Não, gente, é porque, eu não sei se o Rafa está ouvindo a gente, mas aproveitar aqui para comentar, né, que a cultura de proteção de dados está sendo implementada compulsoriamente nesse grupo, né, tem que trazer para discutir isso também um pouquinho, né, eu não sei se... Voltou? Acho que voltou agora. Está fazendo um barulho, mas eu não sei se ele consegue falar, né. Parou de falar de novo, Ju. Então a gente aguarda um pouquinho para ver se volta, né? Mas bom, é isso, né? E vamos tentar nos próximos encontros trazer mais pessoas, né? Para discutir coisas atreladas a essa temática, né, professor? Sim, a gente já conversa um pouco. Temos Diego para falar sobre essa temática, porque o mestrado de Diego, a dissertação de mestrado de Diego, ele desenvolveu a discussão sobre o viés algoritmo, por exemplo. Né? Então, sim, acho que é algo interessante para a gente poder dialogar depois também. Ainda mais agora que Diego confirmou que está voltando, está de volta, vai participar de todas as atividades e tudo mais. Então, temos mais esse... Você vê que o negócio foi tão pesado que até minha internet caiu aqui quando eu estava falando. Assim. Com tanta pressão, a internet não aguentou e caiu. Mas estamos de volta assim. Vou ser mais presente esse ano, descansado, cabeça fresca. Tamo junto. O senhor já passou por pressões piores no desenvolvimento da sua dissertação, na sua banca. Então tá tudo muito tranquilo, muito sossegado.
Eu vi que acho que o Rafael caiu, tá, gente? Acho que ele vai tentar retornar, né? Mas eu não o vejo mais aqui. Eu assisti a banca de Diego, né? Assisti a banca de qualificação e a banca final, né? Foi ótimo, Diego. Eu acho que é uma excelente possibilidade de você vir aqui falar um pouquinho pra gente, né, sobre isso. Ele pediu um tempo de descanso logo depois da banca dele e tudo mais, mas eu acho que esse período dele de descanso já acabou mesmo. Então, se for um convite, ele Juliana e Bianca não tem mais desculpas. Eles já passaram pelo período de uma quarentena do grupo, nesse caso, né? Não a outra quarentena. Viu? Se for um convite, tá aceito já. Só dizer o dia e a hora que a gente está lá. No seu caso, não é convite, é comunicado. Você sabe disso, você não tem muita alternativa. Você que manda, mestre. Viu? Uma vez orientando, sempre orientando, como a gente sempre diz aqui. Acho que o Rafael não está conseguindo retornar, vamos ver aqui, tá? Eu estou aqui monitorando aqui do ladinho, eu acho que ele ainda não apareceu de volta, nem solicitou a entrada, tá? Então, a gente vai aguardando mais um tiquinho. Fala, Júlio. Estou falando com ele aqui, qualquer coisa eu atualizo vocês. Tá joia. Espera aí que mais gente vai entrando aqui. Então, aguardemos mais um pouquinho para ver se Rafael consegue retornar aqui a nossa atividade. Liz, você não quer aproveitar e dar os recados do DCFEM, que tem encontro essa semana? Vou aproveitar para vender o meu peixe. Bom, pessoal, oi, boa tarde. Aqui eu não pude cumprimentar antes. Boa tarde a todos e a todas as pessoas aqui presentes. A gente, não sei se todos já sabem, mas a gente agora tem um subgrupo, que é o DCFEM, Direito Civil e Feminismos, vinculado à Conversa Civilística, que está sendo encaminhado, né, por mim, pelo professor Leandro, mas contamos com mulheres maravilhosas e homens também, e é importante frisar isso, que é muito importante a participação de vocês para poder tratar desses temas. Afinal de contas, a gente pensa que o feminismo é para todos, né? Então, é bem bacana. O professor Rafael chegou. Continuo com o convite, deixa depois. Conseguimos! Deu certo? Melhor? Certo. Agora melhorou bem. Tá bala? Agora tá daquele jeito. Então agora vai. Agora vai. Não sei o que houve, mas... Segue o barco aí, Rafael, por favor, então, irmão. Valeu. Eu estava dizendo, né, como que vem essa trajetória de olhar a privacidade e proteção de dados pessoais como objeto de pesquisa, né, que foi muito transformador. Isso vem dessa experiência de ter fundado esse núcleo, no qual acho que houve uma avalanche, né, uma grande transformação, porque estávamos nesse curso estudando, então, essa intersecção entre internet e sociedade, né, estudando, então, a obra do Manuel Castells, convidando engenheiros para falar conosco sobre dinâmica de funcionamento da internet, dialogando com a galera do CGI, né, que tinha elaborado, naquela época, o decálogo de governança da internet, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de carta de princípios, né, tem um tom muito jurídico até, sobre a governança da internet, e estávamos, naquela época, nos debates do Marco Civil da Internet, mas ainda com um debate mais abafado, assim, um pouco mais lento, tinha perdido força. O Marco Civil da Internet tinha tido uma grande força no seu lançamento, né, na ideia inicial lá em 2009, como uma reação a uma agenda mais criminalizante, né. Mas o fato é que, tipo, em 2012, na época que eu estava no mestrado nesse núcleo, o Marco Civil já tinha perdido bastante da sua força, né. Estava uma disputa muito grande de lobby no Congresso, as empresas de telecomunicações procurando já o Eduardo Cunha para ser um grande sponsor, né, um patrocinador da agenda das teles contra a neutralidade de rede, né, neutralidade de rede, que é esse princípio que o provedor de acesso à internet não pode discriminar o pacote de tráfego de dados, né, com relação ao que você usa na internet, né. Evidentemente que os caras eram muito contra isso, tinham uma intenção que a internet pudesse ser mais ou menos como a TV a cabo, você pudesse ter a Júlia contrata o plano A, que é mais caro, tem acesso a e-mail, torrents, YouTube, etc. E aí o Luiz contrata o plano B, que tem acesso a e-mail, notícias, etc. Então tinha uma grande disputa, né? Nessa época a gente estava observando essa disputa de perto, e parecia que
a neutralidade de rede estava como a grande questão, né, naquele debate ainda de direitos digitais. O que acontece em 2013, eu lembro bem, 2 escândalos que nos marcaram muito. Primeiro, o escândalo do TSE, né, então o Tribunal Superior Eleitoral, que tinha feito um grande acordo de acesso às bases de dados biométricas do tribunal com um grande birô de crédito em troca de computadores e treinamento para servidores. E aquilo nos chocou muito, né, como um caso bizarro assim, de cessão de dados, né, para uma empresa, né, com desvio de finalidade. E, na época, o grupo o Denis escreveu um artigo para o Estadão criticando, né, o caso. O caso foi escalando, e a gente percebeu também que a gente tinha um espaço de mobilizar a mídia. Se nós falássemos sobre o assunto e trouxéssemos questões específicas sobre proteção de dados pessoais e privacidade, tinha um pouco de repercussão. Então o NDIS já começou a se posicionar mais mediaticamente, né, colocando textos no Estadão, participando de eventos. A gente foi falar no Social Media Week sobre vigilância. E essa problemática surgiu como uma problemática que nos mostrou um cenário de pobreza de definições jurídicas sobre proteção de dados pessoais, né, naquela época, e ainda sem o Marco Civil aprovado. O segundo escândalo que me marcou muito, que foi em junho de 2013, foram as revelações do Edward Snowden, né? Eu estava nos Estados Unidos, visitando a minha esposa, que estava fazendo um projeto de pesquisa nos Estados Unidos, e eu lembro de ter pegado o New York Times e ter visto uma manchete assim, Massive Surveillance Program denounced by whistleblower, e aí o mundo parou. Você foi ver o tamanho daquela operação, né? A operação denunciada pelo Snowden, pelo PRISM, né, o sistema de análise automatizada de metadados de todos os cidadãos considerados potencialmente suspeitos. Um negócio muito massivo, e aí virou de ponta cabeça as discussões de direitos digitais, colocou um debate dessa fronteira entre vigilância, democracia e privacidade como eixo central, né, e mobilizou o Brasil, porque, enfim, o fato é que na sequência do Snowden, o que aconteceu foi uma agenda pública muito vigorosa, né, e aí o governo federal aproveita o Marco Civil como uma agenda diplomática internacional para voltar com tração total ao Marco Civil e aprová-lo como uma espécie de resposta internacional, né, especialmente de resposta diplomática aos Estados Unidos, né. Inclusive eu entrevistei um assessor do ministro Cardoso que me disse que a estratégia deles era uma espécie de lição moral, né, ou seja, olha, vocês fazem a vigilância, nós aprovamos uma carta de direitos para uso da internet. Então tinha essa tática de fazer uma resposta que fosse uma retaliação moral, e o Brasil puxa a Alemanha para redigir em conjunto uma resolução sobre privacidade a ser apresentada na ONU, né, condenando esse sistema de vigilância. E isso foi muito marcante, para mim foi um turning point, assim, o meu interesse de querer estudar proteção de dados pessoais e vigilância por esse imbricamento assim, central dos assuntos de democracia e de poder, que já estavam apresentados por muita gente que estudava, que formulava diagnósticos sobre o campo, né, mas que eu não tinha tido acesso ainda. Fui ter acesso depois de ser mobilizado pessoalmente pelo escândalo do Snowden. E aí do Snowden eu pensei, bom, agora eu quero estudar isso para valer. Então eu quero estudar um roteiro de estudos para me debruçar a esse tema, né. Pedi muitas indicações ao Denis. O Denis tinha feito um mestrado em Stanford, tinha estudado com o Lawrence Friedman e tinha trabalhado como voluntário lá para a American Civil Liberties Union, né. Então, até o Denis tem um texto muito, muito legal, pouco lido, que chama Watch Your Virtual Steps, de 2012, publicado na Stanford Law Review, que é um texto que fala sobre práticas de coletas de cookies de navegação, comparando o Brasil, Estados Unidos e Alemanha, em termos de regime jurídico, né? E aí o Denis falou, cara, isso aqui tem um campo muito grande, você tem que estudar os clássicos, então volta a estudar Alan Westin, Rodotà. No Brasil, leia o trabalho do Danilo Doneda, todos os civilistas da UERJ que estão influenciados pelo Rodotà e publicando sobre esse assunto. E aí eu comecei a desenhar um programa de estudos que eu pudesse me apropriar desses debates, né? Quando eu fui me apropriando desses debates, aí eu acho que tem 3 livros que para mim foram centrais. Eu acho que são livros que todo mundo que está querendo estudar proteção de dados pessoais tem que ler, né? O primeiro, o da privacidade e a proteção de dados pessoais, do Danilo,
Doneda, né, que é um livro que está na sua terceira edição já, né, e que é um livro que de fato faz um trabalho dogmático de separação entre o que é o direito à privacidade e o que é o direito à proteção de dados pessoais, faz uma separação muito clara, né, dessa ideia da privacidade como liberdade negativa, como um espaço de não intrusão, né, como um conjunto de direitos de oposição versus proteção de dados pessoais como liberdade positiva, como um conjunto de salvaguardas, né, uma estrutura procedimental para o fluxo de dados, né, e advoga o que o Danilo chama no livro de modelo europeu, né, de proteção de dados pessoais. O Danilo já tinha cantado a bola do que ele entendia que era o correto, e depois ele vai fazer uma advocacia de interesse público, mobilizando as ideias do livro dentro do governo, porque o Danilo vai depois para o Ministério da Justiça e vai trabalhar no núcleo do DPDC, que faz a primeira versão do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, né, em 2009. Então, é um cara que consegue mobilizar as ideias da academia para o campo de política regulatória de forma muito coerente, por assim dizer. O segundo livro muito importante é do Marcel Leonardi, da USP, Tutela da Privacidade, em que é um livro muito sofisticado, dialoga muito com o Daniel Solove, traz uma concepção pragmatista de privacidade, no sentido de que não é um conceito unívoco ou definível, ele é relacionado ao conjunto de práticas associadas, às disputas associadas a esse conceito, né, e traz uma visão também sobre as limitações de uma perspectiva individual e baseada em consentimento, né. E aí tem um capítulo que eu gosto muito desse livro do Marcel, que é o capítulo sobre tutela coletiva. Me inspirei bastante nessa reflexão depois do Marcel para pensar sobre, porque o Marcel traz uma dimensão social da privacidade, no qual, de forma alguma, nós seríamos capazes de resolver os problemas trazidos a essa economia digital e a intrusão da privacidade como uma modalidade permanente, né, de como se extrai valor na economia da atenção, na economia publicitária. De forma alguma seríamos capazes de resolver isso com tutela individual, com cada um sendo uma espécie de mini soberano do seu consentimento, né, e impondo as limitações individuais ao fluxo de dados. Então, o Marcel, apesar de não ter desenvolvido isso em obras posteriores, né, ele foi contratado pela Google e depois se tornou diretor de policy da Google, então ele parou de escrever sobre esse assunto, mas eu tento resgatar essa tese do Marcel e dizer, aqui tem algo muito importante, o Marcel está dizendo algo muito importante porque ele está apontando para essa conexão com a tutela coletiva e com essa herança dos direitos difusos, que é algo muito brasileiro. O paper que eu escrevi dialoga muito sobre isso. Eu acho que um dos grandes pontos de vantagem da gente pensar proteção de dados pessoais no Brasil é que a gente consegue se amparar nos ombros dos gigantes da década de 70, né, como Ada Pellegrini Grinover, o Kazuo Watanabe, Barbosa Moreira, aquela geração que reinventou o direito processual civil, jogando para uma dimensão coletiva e trazendo os conceitos de direitos difusos, né, do Vittorio Denti, do Mario Capelletti, dos italianos que formularam a ideia de direitos difusos, né. Na terminologia da Ada, são interesses privados, porém supra-individuais. Como proteger esses interesses privados, supra-individuais, numa sociedade em massa, né? Que tipo de conceito jurídico novo a gente tem que criar e que tipo de processo civil a gente tem que ter para dar conta a esses direitos difusos, interesses difusos e essas violações que são de ordem coletiva, né? Então o livro do Marcel é muito importante. O terceiro livro que me marca bastante, também que fala dessa problemática, sem exauri-la em profundidade, é o livro Proteção de Dados Pessoais e Direito do Consumidor, Contornos de um Novo Direito Fundamental, da Laura Schertel Mendes, de 2014. E a Laura escreve esse trabalho como um desdobramento do mestrado dela, defendido alguns anos antes na UNB. Depois a Laura vai fazer uma tese de doutorado na Alemanha, e a Laura ela faz uma leitura muito sofisticada nesse livro, né, sobre como extrair uma concepção dogmática de direitos fundamentais para a proteção de dados pessoais a partir da nossa experiência da década de 80 e 90, ou seja, como que no processo de constituinte, né, e a criação do habeas data e da cláusula geral de dignidade
liberdade e devido processo, a gente extrai, né, desse suco constitucional, né, os contornos para estruturar o direito fundamental à proteção de dados pessoais. E ela faz uma conexão muito grande o tempo todo com a interligação, né, disso com o direito do consumidor. Como que o direito do consumidor, desde o artigo 43, e depois o modo como o Rui Rosado Aguiar e o STJ vai aplicar o CDC, vai aplicar a ideia de autodeterminação informativa no STJ, como isso está na origem daquilo que vai se transformar o debate atual, né? E acho que a Laura acertou muito nesse diagnóstico, ela canta a bola, tipo, 7 anos antes, do que é o cenário hoje no Supremo, no qual o Supremo já fala claramente em um direito à proteção de dados pessoais como direito autônomo, né? E a Laura tem uma grande vantagem, que ela é filha do Gilmar Mendes, então, evidentemente, tudo que ela escreve, o pai dela lê, né? E você pode ver que os votos do Gilmar Mendes são repletos de citações do trabalho da Laura, né? Gilmar lê muito bem a Laura, aplica muito bem a Laura na corte, né? Então, essas 3 obras foram muito marcantes para mim. E eu fui empurrando a minha agenda de pesquisa para essa compreensão das limitações individuais, uma concepção individualista à proteção de dados pessoais, né? E aí eu fui descobrindo que, poxa, esse debate é muito mais rico do que esses próprios 3 autores no Brasil, né? Eu fui descobrir na tese, o paper não fala disso, mas a minha tese faz uma reconstrução do trabalho de 3 autores, do Alan Westing, do Stefano Rodotà na sua primeira geração de trabalhos e do Arthur Miller. São autores que já de partida já estavam categorizando os privacy rights como privacy rights que não poderiam se limitar a uma ideia de individual control, né? A essa ideia de uma afirmação só, exclusiva, individual de direitos. Eu acho que depois eu vou mobilizando isso, especialmente no IDEC, né, e depois de passar pelo Anidis, eu fui trabalhar no Internet Lab, né, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia. Depois eu fui para o IDEC. No IDEC eu tive a oportunidade de meio que entrar na linha de frente dessa discussão de privacidade na dimensão coletiva, porque eu virei o coordenador do Programa de Direitos Digitais, vou colocar o link aqui, de uma ONG, né, que é muito ativista. O IDEC é muito conhecido por ser uma ONG que está nessa tradição, né, da afirmação da lei da ação civil pública, que está na tradição da linguagem dos direitos difusos, né? E eu acho que essa experiência de passar quase 4 anos no IDEC, para mim, foi muito constitutiva assim, da minha agenda de pesquisa, porque no IDEC, a minha responsabilidade ao criar o programa de direitos digitais era articular, junto com vários outros ativistas, né, uma estratégia de aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estava morta, né, digamos assim. A LGPD foi proposta lá em 2010, aí depois, em 2011, teve uma primeira consulta, aí entrou no marasmo, aí veio o Marco Civil, ficou muito mais importante, aí veio a consulta pública de 2015, né? Então, quando eu fui para o IDEC, o Danilo tinha acabado de soltar a segunda consulta pública, ele estava no Ministério da Justiça, mas já estava um clima zoado, tipo, o governo federal já estava começando a ser cercado e já se começava a estruturar o impeachment. Então, a ideia do governo Dilma propor uma lei geral de proteção de dados pessoais já estava começando a contaminar o Congresso, no sentido de que era uma lei petista, entende? Então, era uma lei da Dilma, né? E isso estava contaminando de verdade a discussão do Congresso, naquele contexto de impeachment. Então, quando eu fui para o IDEC, e foi um trabalho bastante de policy, né? O desafio era como criar uma nova narrativa em torno da proteção de dados pessoais que não seja abstrata, que não seja a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais per se, porque isso não diz nada para as pessoas, né? E como articular um movimento civil que possa apoiar essa legislação. Porque você tinha, de um lado, um pequeno grupo de experts defendendo a legislação, então, Danilo, Laura, Ricardo Morishita, alguns acadêmicos, Leonardo Bessa, Gustavo Tepedino, etc. Aí você tinha, do outro lado, toda a base anti-governo, todo o lobby das empresas, inclusive as empresas, na primeira consulta pública, elas se opuseram totalmente à lei de dados pessoais, disseram, não precisamos de mais essa legislação, o Marco Civil já dá conta, já temos um Código de Defesa do Consumidor, temos um Código Civil, então a primeira rodada foi muito de oposição à lei, né?
Eu tinha estudado isso já, inclusive em 2014 eu tinha publicado um paper que era uma pesquisa empírica sobre a mobilização dos lobistas contra a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e justamente o que eles se opunham, né? Esse texto está no livro do professor Newton de Luca, Direito Internet 3, eu acho que é o livro. Então isso já era um assunto que me interessava, ou seja, como é que se constitui também o lobby, né, em torno da LGPD. Eu achava a LGPD maravilhosa e achava que ela não tinha muitas chances de ser aprovada, justamente pela capacidade do setor privado de se opor a ela. Então, quando eu fui para o IDEC, foi um trabalho muito legal, porque o IDEC me deu a oportunidade de tentar aplicar um pouco na prática esse conhecimento e compor, né, com outras entidades civis, uma agenda pró-direitos digitais. Eu acho que nós fomos uma das primeiras ONGs a criar esse rótulo de direitos digitais, um programa de direitos digitais, né? Na época se falava só de direito digital, né? Eu não gosto muito de unificar numa categoria única, acho que são múltiplos direitos e são múltiplos direitos também sempre em transição. E o desafio foi, a solução encontrada naquele momento foi criar uma estratégia de monitoramento do lobby muito aprofundada. Então a gente passou a estudar como é que empresas como o Google e Facebook estavam pressionando o Congresso para fazer certas modificações na LGPD, como é que a FEBRABAN se movimentava contra o regime de responsabilidade civil na LGPD, como que os birôs de crédito estavam tentando criar uma base legal específica, e essa eles ganharam, né? A base legal de proteção ao crédito, que é uma coisa ridícula, né? E que tem na LGPD, né? Então a gente foi estudando, foi uma escola de ativismo mesmo, estudar as movimentações do setor privado e, ao mesmo tempo, criar uma estratégia de aprovação com várias entidades. Aí nós fundamos a Coalizão Direitos na Rede, criada em 2016, que começou com 12 ONGs, né, IDEC, Golden Rights, Intervozes, Artigo 19, de Porto Alegre. Depois a gente foi expandindo, hoje são 40 ONGs que estão nesse coletivo, né, o site é direitosnarrede.org.br, vou deixar aqui que é bem legal o trabalho feito por esse coletivo de ONGs, que é bastante técnico, tem muita produção jurídica também. E aí, foi uma experiência muito legal, porque a gente traçou uma estratégia de criar uma campanha pública sobre proteção de dados pessoais. E essa campanha se transformou na campanha Seus Dados São Você. A gente lançou em 2017. Né? E foi um momento de trazer uma linguagem distinta. Não era dizer assim, a proteção de dados pessoais importa porque precisamos de uma lei geral que harmonize todos os setores e que institua bases legais à proteção de dados pessoais e coloque um conjunto de obrigações aos controladores e operadores. Em termos de campanha pública, isso não diz nada. A gente começou a trabalhar numa linguagem que olha, a proteção de dados pessoais está em todo lugar. Quando você vai pegar um ônibus, você está sendo afetado pela desproteção de dados pessoais, porque suas informações pessoais estão no bilhete único. A sua biometria está nesse bilhete. A câmera que detecta se você entrou no ônibus está fazendo uma autenticação biométrica. Para quem que essas informações são passadas? O que se pode fazer em termos de discriminação posterior com essas informações? Né? Lançamos a campanha Caixa Preta do Crédito. Foi a primeira investigação, e o Danilo foi consultor desse projeto, sobre credit scoring no Brasil, uma das primeiras, né, feitas por uma entidade civil. E aqui que a gente dizia, olha, a gente precisa entender o que é a pontuação de crédito. O que é a pontuação de crédito e como que a informação da pontuação de crédito pode ser utilizada. Não é natural, não é razoável que a sua pontuação de crédito seja utilizada por um empregador para decidir numa entrevista de emprego se você vai ser contratado ou não. Não é razoável que você seja discriminado fora das relações específicas de crédito, né, por essa pontuação. E é absurdo que o cidadão não tenha direito, né, de acessar facilmente como é que essa nota é composta, que informações estão ali, etc. Foi uma experiência muito rica também, porque entrar nessa chave da discriminação e do crédito foi uma forma de trazer uma narrativa que as pessoas se importam. Porque daí proteção de dados pessoais, porque eu não vou conseguir o financiamento do carro, entendeu? Que diabo de nota é essa, de 0 a 1000? Como é que se chegou a essa nota? Então as pessoas começavam a se importar. Uma outra estratégia que eu acho que deu certo foi uma parceria que eu fiz com o Bruno Marchetti, repórter da Vice, de lançar as primeiras matérias sobre CPF na farmácia. Então eu fiz uma pesquisa, né, sobre uso de dados em farmácias, fiz uma pesquisa grande na equipe do IDEC, dei de mão beijada, coloquei ali para o Marchetti e ele escreveu uma matéria chamada A Distopia do CPF na Farmácia. Eu lembro muito bem porque essa matéria circulou muito em fevereiro de 2018. Né.
E essa matéria, que gera repercussão até hoje, né, ela trouxe a narrativa do incômodo ao chegar numa farmácia e alguém te pedir o CPF, sem antes te dar o bom dia, né? E todas essas narrativas foram cruciais para fazer com que se levasse ao cotidiano, se levasse a vida das pessoas à discussão da proteção de dados pessoais, né? Eu acho que aí a gente começou uma engrenagem bacana, né? As entidades civis começaram a mobilizar discursos que estavam antenados com a vida das pessoas, sem essa abstração, né? Era até um método paulo freireano, né? A gente dizia, olha, vamos falar a linguagem das pessoas, a vida das pessoas, para depois falar sobre o direito, né? Conectar primeiro com o cotidiano, né? E essa estratégia freiriana acho que foi bem sucedido, porque a gente conseguiu mobilizar. E aí, em março de 2018, teve algo espetacular, né? O escândalo Cambridge Analytica, no dia 17 de março, né? Que virou o mundo de pernas para o ar, virou o parlamento brasileiro de pernas para o ar, porque todo mundo queria saber como que uma empresa de consultoria política tinha acessado dados de milhões de pessoas por meio de uma API e um plugin do Facebook e tinha criado publicidade modelada a cada interesse político para as pessoas nos Estados Unidos, influenciando, né, fazendo um swing vote dos indecisos na campanha do Trump. Então, eu acho que teve um fator determinante assim, para a aprovação da LGPD, que foi justamente esse impacto da Cambridge Analytica, né? E aí a gente percebeu que tinha uma janela de oportunidade, né? Quando o Congresso, o Parlamento, que estava finalizando então o trabalho da comissão especial, fala, olha, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa endereçar esse problema esse ano ainda, antes do ano acabar, né, o ano de 2018. E aí eles resolvem finalizar o projeto da LGPD, né? É quando as ONGs são chamadas pelo deputado Orlando Silva a sentar com ele e com todos os setores interessados numa série de reuniões que foram as rodadas finais de elaboração da LGPD, e ali é feito uma espécie de consenso democrático, né? No qual as ONGs também abdicam de suas posições em alguns pontos, as empresas abdicam de outros, e se chega a um consenso que se torna uma lei possível. A gente tem até um documentário lá no Observatório da Privacidade que conta isso, né, essa experiência da negociação, né, tá lá na memória da LGPD, eu coloquei aqui no chat para vocês. E tudo isso para mim foi muito marcante, porque, enfim, eu estava na linha de frente, né, então eu consegui me trazer esses elementos todos para retroalimentar a minha pesquisa posterior. Então, em 2018, quando eu fui para o doutorado na USP de novo, depois de ter ficado uns 3, 4 anos fora, eu consegui trazer esses elementos de vivência para dentro da minha pesquisa. E aí, com a LGPD já aprovada, né, comecei a me interessar sobre esse desenho que permite que os nossos direitos não sejam limitados a uma concepção só individual. Como é que a LGPD ela dialoga com essa estrutura prévia de um sistema de tutela coletiva, e como que ela abre no 22, no artigo 42, parágrafo 3º, na tradição principiológica de boa-fé e de diálogo com o consumidor, uma concepção mais comunitária, mais apta a uma tutela coletiva de direitos, né? E como também que a gente tem uma legislação diferente de outros países, né? Dialogando e conversando muito com ativistas de outros países, acadêmicos de outros países, isso foi ficando mais claro, né? Por exemplo, em 2019 a gente trouxe o professor Dennis Hirsch, que eu gosto muito, um cara que eu sempre li e que me influenciou bastante, e a professora Orla Lindsay, da London School of Economics, também uma grande autora em Data Protection, para participar do seminário de privacidade do CGI, que é um seminário que eu também gosto muito, é um seminário muito, muito legal, feito em São Paulo, anual, né, que discute questões de fronteira de privacidade. E o Bruno Bioni, que é meu colega diretor da ONG, fez algo muito interessante, que ele pegou uma versão em inglês da LGPD, passou alguns meses antes para o Denis e para a Orla, e pediu que eles comentassem, né, e avaliassem em comparação com outras legislações. E eles fizeram 2 comentários muito interessantes. Primeiro, eles disseram, olha, vocês já têm, na própria definição de princípios da LGPD, de partida no caput, a boa-fé e uma dimensão colocada com essa força principiológica do direito do consumidor brasileiro ou do direito civil brasileiro, né, que outras legislações não têm.
essa dimensão de uma cláusula aberta que dá uma carga normativa para se interpretar as relações entre controlador e titular numa relação dinâmica, né, e pautada pela boa-fé. E o segundo vocês já têm também algo único, no qual a afirmação dos direitos dos titulares no artigo 18 dialoga com essa tradição consumerista, porque habilita que as pessoas possam se defender também mediante o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e também mediante tutela coletiva, né? Isso gera esse caldo único, né, do Brasil, que surpreende a muitos intérpretes de fora, né, porque me parece que, e esse é meu argumento na tese, nós não fazemos uma adoção plena do modelo europeu como defendia o Danilo, em 2006. Não há uma convergência regulatória nos mesmos moldes. O que há aqui é uma espécie de uma dualidade constitutiva, na qual os direitos de proteção de dados pessoais são, ao mesmo tempo, pensados na perspectiva individual e coletiva, e há uma abertura a essa herança institucional, né, coletivista, né, que reforça os poderes, né, de tutela do consumidor e que vai criar um cenário até de uma possibilidade de cooperação e competição institucional na tutela administrativa. Por quê? A LGPD tenta apostar num modelo em que o enforcement vai se dar por uma autoridade técnica especializada. Isso é o que nós defendíamos também o tempo todo, né? No IDEC defendíamos isso, escrevemos... Nossa, fiz reunião no Ministério da Justiça, na Senacom, para convencer a galera do DPDC de que tinha que ser esse modelo, porque eles eram contra, né? E foi uma batalha conseguir. Mas o fato é que, uma vez conquistado esse espaço da NPD, recém-constituída, que tem 5 meses, está operando, etc., ela convive com uma disputa de poder, na qual a Senacom também se apresenta como uma entidade do sistema de tutela administrativa apta a proteger esses direitos, inclusive com vários casos. A Senacom tem 40 casos de proteção de dados pessoais em andamento. Quantos casos tem a NPD? É interessante porque esse clima mais belicoso, e na época do Sérgio Moro e do Luciano Tim, de fato ficou mais belicoso, né? O Luciano Tim falou, olha, não vou aguardar a NPD, é a Senacom que vai fazer a defesa do consumidor, e até o Sérgio Moro colocou num tweet, né? A defesa do consumidor não pode ser mais a troca de liquidificador no século XXI. Tem que ser a agenda das Big Techs, né? Então, o Ministério da Justiça faz um movimento assim, mais sinalizando para essa pauta, né? E é isso que eu percebo não só no Brasil, mas em outros países. Ou seja, eu estou percebendo, esse é um dos elementos que eu chamo ali da coletivização de proteção de dados pessoais, como que tanto a Senacom, como a FTC, né, como a autoridade norueguesa de proteção de dados pessoais, por exemplo, de direito do consumidor, desculpa, entidades mais clássicas de defesa do consumidor querem ressignificar a sua atuação abarcando a proteção de dados pessoais como direitos da personalidade dos consumidores. Então eles alargam a sua competência e passam a disputar o espaço também no processo administrativo. Então isso é um componente muito, muito interessante, né? A gente vai ver, eu acredito nisso, tenho defendido isso há 2 anos, que a gente vai ver uma atuação que não é isolada da NPD. A NPD e Senacom. Esse acordo firmado agora, acho que diz um pouco sobre isso, né, sobre a dificuldade de como arranjar. E o segundo ponto que eu acho que é interessante é que o Brasil, em razão desse atraso brutal, né, e aqui eu acho que eu concluo já para vocês, em razão desse atraso muito grande da afirmação da lei de dados pessoais, ele vai dando origem a uma espécie de advocacia de interesse público em privacidade e proteção de dados pessoais. Eu uso esse conceito na tese do professor Colin Bennett, que eu recomendo que vocês leiam o livro chamado The Privacy Advocates, né, de 2008, publicado pela MIT. E o Colin Bennett, que é um cientista político muito legal, a gente tem boas relações com ele. E o Bennett fala de um privacy activism, né, um ativismo em privacidade que se dá também pela mobilização do judiciário, por meio de privacy class actions, né? E o que eu argumento é que a gente, observando empiricamente o que acontece no Brasil, a gente vê que quem se movimenta mais nos últimos 7 anos é o Ministério Público, as ONGs e as defensorias públicas tentando criar casos de proteção de dados pessoais na dimensão de tutela coletiva. Alguns casos não são bem sucedidos, mas, digamos assim, há um movimento, há um push, né, uma pressão, né,
que faz com que a gente tenha também um deslocamento para o judiciário, né? Então, muita gente fala assim, Zanata, você fica pilhando, né, e você fica ajuizando ações civis públicas. Eu ajuizei aquela ação da Via 4 contra o metrô, né? Isso é ruim, isso gera insegurança jurídica. A gente precisa de um modelo que tenha só uma autoridade técnica que decida tudo, né? Eu argumento no paper, na minha tese, que não é bem assim. Eu acho que isso é uma forma de ver as coisas, né? Eu acho que é uma forma de ver de uma perspectiva muito até weberiana, clássica, de que o único valor em jogo é a segurança jurídica e previsibilidade das decisões. Mas se a gente alarga um pouco a visão para uma concepção mais hungariana, né? Vou trazer aqui o Roberto Mangabeira-Unger, que é um filósofo que eu gosto bastante, que percebe no conflito institucionalizado uma possibilidade de ter uma democracia mais enérgica. A gente pode colher bons frutos disso, porque o fato é, os juízes estão se capacitando não em razão da existência da NPD, mas em razão dessa possibilidade de judicialização. Tem uma advocacia se constituindo muito, muito densa, também em razão desse fenômeno de judicialização. Então eu não vejo só com maus olhos esse fenômeno, né? Eu tento fazer uma defesa de como isso pode ser visto também de uma forma positiva, né? Isso para conter um pouco esse argumento mais tradicional de que isso é ruim, isso é péssimo, o Brasil está tudo errado, etc. Claro que o Brasil tem muita coisa esquisita, errada, conflituosa constitucionalmente, mas eu acho que isso também é uma espécie de oportunidade, né, para que haja um nivelamento, uma capacitação entre vários atores, judiciário, defensoria, entidades civis, e isso acaba gerando um efeito agregado positivo em termos de uma cultura de proteção de dados pessoais. Então são essas coisas que me interessam como pesquisa, gente. São esses múltiplos olhares, né? Um olhar para essa dimensão do que tipo de direito é esse, se ele é só individual ou coletivo, como é que se dá essa proteção, como é que se dá essa briga de enforcement, né? E como tentar criar uma teoria que possa descrever a zoeira que é o Brasil, porque, enfim, os manuais de fora não dão conta. A gente precisa de uma terminologia própria para tentar explicar o que acontece aqui. É isso. Muito obrigada, professor Rafael. Bom, gente, agora acho que a gente pode encerrar a gravação, né, professor? Para passar para o debate. Claro, se quiserem gravar o debate também. Vocês que mandam, dona Júlia. Tranquilo, então. Vamos lá, então, né, professor? Acho que vou passar a palavra para o senhor quiser fazer algumas considerações, né? Como a gente, o Rafa terminou um pouquinho antes, acho que vai dar tempo da gente abrir para os integrantes do grupo também fazerem algumas considerações, né? Também queria fazer algumas posteriormente, mas agora eu passo a palavra para o professor Leandro. Obrigado, Júlia, obrigado. Depois você, então, faz traz as suas considerações, que são sempre muito importantes. Antes de mais nada, Rafael, obrigado pela participação, por ter vindo aqui compartilhar conosco. Fiz aqui as minhas anotações, como sempre, e muito mais do que a função de debatedor, eu vou fazer a função de perguntador aqui, para tentar esclarecer uma série de dúvidas que eu tenho aqui com relação a tudo isso que você traz. Acho que acho que as gerações, elas encaram a discussão sobre proteção de dados de uma maneira muito diferente, né? Eu que sou de uma geração mais antiga, eu não sabia nem o que era, e as gerações mais novas quase que não sabem o que é, de tão comum que é para o dia a dia delas. Então parece que a gente tem aí quase que um retorno do pêndulo, né, sobre essas discussões. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito interessante alguns pontos que você traz nessa sua explanação, desse caminho todo que foi seguido, porque sempre que a gente tem qualquer tipo de discussão sobre a questão de proteção de dados aqui nas nossas atividades, eu sempre tenho uma mesma questão. Há pouco tempo eu li o livro do Greenwald, né, contando a história do Snowden, e ele é, assim, assustador quando você não está acostumado com a ideia. Porque o fato é que toda e qualquer informação sua, ela é acessível e não é de agora. Ela é acessível há muito tempo, né? Ele relata lá no livro dele que os Estados Unidos interceptavam mensagens de telégrafo já. Então, acho que
um dos grandes pontos que a gente tem que considerar é se, na verdade, nós estamos tratando de um tema novo ou se nós estamos tratando de um tema muito antigo, mas que, na verdade, ele só tem contornos novos. E na minha visão, isso faz diferença. Faz diferença ser um tema novo ou ser um tema antigo sendo analisado ou sendo apreciado com uma nova ótica. Então, queria que você contasse para a gente um pouco o que você entende nessa questão, porque, de uma certa forma, pode ser uma visão um pouco tola minha, mas parece que a grande diferença é que hoje talvez as pessoas tenham um pouco mais de ciência de que esses dados estão sendo coletados. Mas eles são coletados, sempre foram coletados, continuarão sendo coletados. Talvez a gente tenha que tomar um pouco mais de atenção à forma da coleta. Todos os dados são coletados o tempo todo. Né? Não preciso eu ir tão longe. Qualquer coisa que a gente fale, se a gente está com o celular perto, isso é coletado e vai gerar uma demanda posterior. Então, acho que dentro da relação de consumo, eu penso que essa seja uma das questões mais delicadas para a gente aferir. E aí te dou uma outra dúvida minha aqui de presente, né? Não quero estragar a nossa amizade por conta disso, mas eu tenho que te fazer essa pergunta que ela é um pouco mais apartada do direito em si. Mas você acredita que em algum momento o poder econômico vai perder essa luta? Ou seja, a prevalência da proteção dos dados pessoais vai ganhar essa disputa com o mercado, com a economia, com as relações de consumo? É só a gente... E isso me assusta, porque a cada minuto é mais evidente e, ao mesmo tempo, menos claro, por mais estranha que possa parecer a construção, que nós usamos as redes sociais porque estamos entregando nossos dados pessoais. Sempre que a gente tem essas discussões, eu relato para os alunos um caso de uma cafeteria, se não me engano, o nome dela é Sorro, que se instalou no entorno de vários campos universitários, né, de vários campos, na verdade, e eles oferecem café gratuitamente, oferecem uma internet de alta velocidade gratuitamente. A única coisa que eles querem em troca é que você permita que eles usem os seus dados. E aí, às vezes, você traz essa discussão, as pessoas falam, que absurdo isso, usarem os meus dados. Se você usa Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa, seus dados são usados. E você aceita. E não ganha um café por conta disso. Né? E acabam surgindo algumas discussões, algumas celeumas um pouco estranhas. E aí, acho que a última parte para eu colocar nessa minha função de debatedor aqui é qual é o limite ou qual é a extensão da nossa culpa como consumidores, como pessoas, individualmente, na coletivização da coleta desses dados, em todas essas consequências. Porque, antecipando já até a minha visão, eu acho que boa parte dessa situação ela é garantida pelo desconhecimento da população, ou desconhecimento, ou pelo fato dela não se importar com a utilização dos dados. Rafael, me ajuda com uma coisa. Como é que simplesmente o país não parou quando se descobriu o vazamento de dados de 250 milhões de pessoas? É aí que começa a me preocupar. Parece que foi uma informação que saiu no jornal e as pessoas não deram, pelo menos como eu imaginei que deveriam ter dado, uma importância a isso. Eu costumo fazer algumas análises tolas, mas os alunos fazem parte do grupo, estão mais acostumados com isso. Se for muito tolo, Rafael, você não se chateie comigo, mas as pessoas não notaram que vazou mais dados do que a quantidade de gente que tem no Brasil. O Brasil tem cerca de 220 milhões de pessoas. Vazaram dados de 250 milhões de pessoas. Vazou dado de vivo, de morto, de empresa. E está tudo normal. E está tudo certo. Isso não gerou uma reação
na medida que deveria gerar. Então, eu acredito que tudo isso passe muito por essa discussão que você traz de um conflito entre como regulamentar as questões vinculadas ao mundo virtual ou vinculadas à internet como um todo, e, ao mesmo tempo, como entender, como se discutia lá atrás, a ideia da governança do mundo virtual. Por quê? Não adianta nada eu discutir questões virtuais no Brasil se a rede é mundial. Se esses dados podem não, né? Me ajude se eu falar alguma besteira. Salvo o melhor juízo, a grande maioria dos dados produzidos no Brasil é armazenada nos Estados Unidos. Quase, pelo menos até onde eu conheço, a quantidade de dados que permanece no Brasil ou que não passa por um servidor norte-americano é ínfima. Eu acho que a gente está muito próximo daquela discussão de que a ignorância é bela. O fato de desconhecer não me traz preocupação, e por não me trazer preocupação, eu não fico com isso na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, a ignorância pode custar caro, nesses casos especificamente. Então, na verdade, eu peço desculpas à Júlia, eu não debati porcaria nenhuma. Eu vim aqui mostrar só os meus inconformismos, desconhecimentos e agruras para Rafael poder nos ajudar. Então, Rafael, não, foram me ajuda aí, perguntas. Cara. Me diz aí o que você acha que dá para fazer, se a gente tem alguma solução, ou o negócio é fazer, deixa eu ver se eu acerto a expressão, uma queima total. Ou seja, cai tudo, tudo deixa de funcionar e a gente volta à idade da pedra. Porque, acho que nenhum dos presentes aqui sabe, mas já houve um dia em que a gente precisava se dirigir a um telefone para falar com alguém. E esse telefone ficava na rua. E você usava, agora eu entrego ainda mais a idade, não um cartão telefônico, uma ficha que você comprava na papelaria ou na banca de jornal, que alguns também não sabem o que é, e essa ficha vinha embalada num papel. E agora eu vou entregar ainda mais a idade, que era o mesmo tipo de papel que embalava a colherzinha do sorvete que você comprava na padaria. Tendo feito esse exposed de idade aqui, né, Julia? Passo para o Rafael tentar nos ajudar aqui em algumas dessas minhas dúvidas. Rafael, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado por poder compartilhar aqui com a gente desses diálogos, dessas ideias, e que você retorne sempre e que a gente possa cada vez mais estreitar esses laços entre a Universidade Federal da Bahia e todas as suas atividades, entre elas o Data Privacy, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, que agradeço. Você. Obrigado, Leandro. Júlia, como a gente faz? Professor, Rafael pode começar, sem problema nenhum. Já organizei aqui do lado. Sim, foram ótimas perguntas, Leandro, de verdade. E acho que são perguntas muito pertinentes e que tocam em questões cruciais, eu diria, né, desse debate todo. Eu vou tentar ir pela ordem e tentando jogar mais reflexões. Não são respostas definitivas, são reflexões compartilhadas também. A primeira é que eu também me surpreendi muito com a antiguidade desse debate. A proteção de dados pessoais é uma disciplina antiga, muito mais do que a gente imagina. Né? Eu fiz uma pesquisa histórica na tese, em que eu fiz todo o levantamento de notícias que estavam publicadas lá em Hemeroteca Digital. Não sei se vocês conhecem esse recurso, é muito bom para pesquisa, viu, gente? Hemeroteca Digital é o repositório de jornais já arquivados do Brasil, que fica sob posse da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Né? E fiz pesquisa no acervo do Estadão e da Folha. E aí eu descobri duas coisas. Né? Uma, eu descobri que já existiam, desde a década de 60, matérias de jornal sobre o fim da privacidade. E, inclusive, uma matéria que eu adoro, que é Quem Vigia os Computadores, escrita em 69, que colocava a possibilidade da existência no futuro de uma espécie de polícia do pensamento, que, por meio dessa análise extensiva de informações e fichas, pudesse se colocar num poder opressor e manipulador. E esse texto essa matéria defendia a existência de uma autoridade independente.
Isso eu coloco na tese como um grande achado de pesquisa empírica. E não era uma ideia nova, porque um dos livros que eu mais gosto, que é o Privacy and Freedom, do Alan Westing, né, que é um cara assim absolutamente central, assim, um cara, um ativista nos Estados Unidos que foi professor em Colômbia e que se dedicou por muito tempo a esse debate, década de 50 e 60, e o Westing, ele investigava, na época do macartismo, né, aquela tentativa do governo americano de identificar todo mundo que era comunista nos Estados Unidos. Professores comunistas, jornalistas comunistas, gente infiltrada, e isso começou a gerar uma disseminação dos grampos e das técnicas mais avançadas que tinham de escuta e coleta de dados. O Westing escreve em 55 um artigo chamado The Wiretapping Problem, em que ele vai e analisa esse problema da sociedade americana normalizar a vigilância em razão de uma ameaça externa, os comunistas, né? E o Westing não era um comunista, mas ele dizia, é função dos liberais a imposição de limites para a definição de um modelo de salvaguardas. Nós não podemos aceitar, enquanto sociedade americana, que isso aconteça. E ele vai e começa a encampar uma série de debates públicos, e essa ideia de uma independent watchdog, é o que ele coloca no livro, e depois nesse paper e no livro, é o que influencia depois o Rodotà e o Spiro Spitzer, que era um outro autor alemão, é o que inspira os europeus a proporem um modelo de autoridade independente de proteção de dados pessoais. E eles começam a se encontrar num fórum da OCDE, que é um fórum de discussão sobre data flow and data surveillance. 73. Então, ali tem o germe, né, do que é essa ideia de uma definição de novos tipos de direitos relacionados a como é que o seu dado é coletado, a quem ele é passado, a quem ele é transmitido. Surge uma ideia de justiça aplicada à informação. Estados Unidos vem, no ano seguinte, 74, e lança um relatório governamental que criou os chamados Fair Information Practices Principles, os FIPS, né? Eu até tenho um texto com o Bruno Bioni explicando a origem desses FIPS no livro Sociedade Vigiada, que saiu ano passado do Ladislau Dolber, que a gente faz esse resgate, mostrando assim, olha só como é antigo, olha como esse problema se coloca há muito tempo. Mas eu acho que tem uma diferença grande aqui, Leandro, que se conecta com a sua pergunta. Se esse problema é antigo, o que tem de novo, então? Né? Acho que essa é a pergunta, né? Eu acho que o que há de novo, e quem entendeu isso são dois intelectuais, o Tim Wu, que agora foi chamado para trabalhar no governo Biden, ótima notícia, e a Shoshana Zuboff, que é uma autora muito antiga, está no campo há muito tempo, né, escreveu Age of Smart Surveillance em 88, e o que eles explicam o que existe hoje é uma economia política nova, o que existe hoje é um tipo de exploração capitalista que se vale não só da exploração do conjunto de informações que você detém, mas na possibilidade de te empurrar a certos padrões de conduta, a arquitetar a sua experiência futura. A Shoshana vai falar de um prospect markets, né, em razão dos dados. É a capacidade do Instagram de fazer as compras, de fazer as compras que você compra. Os stories, as propagandas que aparecem nos stories para você não são aleatórias, são absolutamente desenhadas a partir de todas as informações que você cede para pegar a tua fraqueza, né? É uma exploração da fraqueza. Isso, as mentes por trás do Instagram e do Facebook sabiam disso desde o começo, né? O Sean Parker, que é o criador do Napster, que eu usei muito Napster quando era adolescente e mudou minha vida, mas depois o Sean, infelizmente, né, se juntou ao Mark Zuckerberg e fez o Facebook, porque... Rafael, é melhor você explicar o que é Napster, amigo. Só Napster, eu e você entendemos o que é Napster, não é assim? O Napster era um sistema de compartilhamento peer-to-peer que quebrava a música, o arquivo de MP3, em vários arquivos que eram compartilhados numa rede par a par, ou seja, você fazia o download da música de forma descentralizada, a música não estava no servidor único, ela estava quebrada em pedaços, como se fosse o nosso e-mail, né? E você fazia o download da rede, né, entre pares, né? Era uma ideia brilhante de descentralizar a música online. É quase que o irmão mais velho do Spotify hoje.
Você baixava mesmo o arquivo, né? O Spotify não deixa baixar, né? Você tem que pagar a assinatura, né? O Spotify, ele é a vitória do capitalismo em cima das redes peer-to-peer. Mas o ponto é, o Sean Parker, ele sabia, né? E ele fala assim, o que a gente tem que fazer no Facebook? A gente tem que explorar a vulnerabilidade humana. Como? Colocando alertas, arquitetura de sistema, coisa que parece com um cassino, que tenha sinal, som, música, e a gente fica estimulado a cada vez estar mais, ceder mais tempo, ceder mais atenção, por isso que o Tim Wu fala de uma attention economy, uma economia da atenção, né, que é arquitetada com práticas moralmente contestáveis, né, é o debate dos dark patterns, das escolhas abusivas de te induzir a ficar numa plataforma, né, cedendo informações, porque aquilo te permite justamente modular e te categorizar cada vez melhor dentro de um grupo. Então, um pouco da chave deles de explicação é, a gente está numa economia capitalista distinta, no qual, tal como existiam as economias tradicionais que eram extrativistas de matéria-prima bruta, petróleo, minério, né, é um extrativismo das nossas emoções. Né? O Morozov fala isso, né? Essa economia dos big techs é uma economia de extrativismo das nossas emoções, é o extrativismo das nossas relações sociais ratificadas. E isso é novo. Isso não existia na época do Alan Westin e do Arthur Miller. Não existiam esses modelos de negócio. E isso é novo. Isso é novo dos últimos 15 anos. Então a gente está diante de um impasse que é esse tipo de economia se sustenta moralmente ou a gente está num processo de contestação moral desse mercado? Né? Por isso que eu gosto de trabalhar com o Ricardo, que é meu orientador, que é sociólogo. A gente escreveu um paper chamado Dados, Vícios e Concorrência, na revista de Estudos Avançados da USP, em que a gente vai falar disso. Não é porque esses mercados existem hoje dessa forma que eles vão conseguir se manter muito tempo dessa forma, porque eu acho que há um processo aqui de contestação moral desses mercados acontecendo. Cada vez mais que as pessoas entendem como funciona, e acho que aqui tem que tirar o chapéu para os documentários que saíram do Netflix, que são ótimos, né? Eu, como ativista, fiquei muito contente quando eu vi o Dilema das Redes. Foi muito atacado por ser muito simplista. Eu não acho que foi simplista, eu acho que ele trouxe uma pedagogia cultural, popular, fantástica, né? E mostrou para as pessoas um pouco da dinâmica interna de funcionamento desse tipo de economia. Né? E isso gera repulso às pessoas. Quando as pessoas percebem que elas são coisificadas e que a extração é da relação social delas, das emoções, e que isso serve para justamente empurrá-la a mais consumos de coisas que ela não tem nem dinheiro para comprar, né? Isso gera um processo de catarse. Né? É isso que a Zuboff chama também como o grande impasse dos nossos tempos. Né? O livro dela chama The New Frontier of Power in the Age of Surveillance, e ela faz quase como um libelo, né? Uma defesa, uma agenda de como a sociedade civil pode se contrapor. Eu acredito nisso, tanto é que eu fundei uma ONG de proteção de dados pessoais. Então, assim, se eu não acreditasse nisso, eu não seria um ativista que tinha fundado uma ONG. Eu acho que a gente está num processo mais longo de conscientização e de possível contestação. Eu acho que a gente não vai conseguir eliminar por completo, e a nossa capacidade civil de dominar os mercados é muito limitada também. Né? Mas eu acho, e aqui eu trago um cara que eu gosto muito, o Ricardo gosta muito, que é o Karl Polanyi, que foi um pensador húngaro, né, marxista, que ensinou em Londres, década de 50, escreveu um livro chamado The Great Transformation, a Grande Transformação, e o Polanyi introduz o conceito de contramovimento. E ele vai dizer, quando a gente está num processo muito severo, como aconteceu no século XIX, de comodificação da terra, do dinheiro e da vida cívica, e precarização permanente, a sociedade encontra forças para recompor o seu tecido social e fazer contramovimentos. Então ele introduz esse conceito de counter-movements, né, que é resgatado hoje por alguns teóricos de proteção de dados pessoais. Por exemplo, a Julie Cohen, que é outra professora fantástica, né, e a Mihaly Hildebrandt, que é a outra filósofa que eu amo de paixão, duas mulheres. As duas vão mobilizar esse conceito de counter-movement para dizer as coisas não podem ficar como estão. É papel nosso, enquanto juristas, nos articularmos com os psicólogos, com os sociólogos, com os engenheiros de computação e fazer com que o direito possa incidir na arquitetura de sistemas. É nosso papel fazer com que a gente delimite certos modos de funcionamento dessas economias que não possam funcionar mais. Né? Então,
eu acho que isso é um pouco da solução, sabe, Leandro? Que é muito difícil, porque eu vejo como médio prazo, mas que é o caminho que eu acredito. Que a gente está num processo de counter-movement, assim, para tentar partir até para uma estrutura de regulação econômica que possa identificar dark patterns que são proibidos, que possa tentar diminuir esse vício, né, permanente das pessoas em usar. Isso a Júlia tem discutido muito comigo na ONG, a gente está num projeto sobre privacidade de infância, e, pô, isso é grave, cara. Quando você olha o que está acontecendo com o TikTok e outros novos mercados, né, centrados em crianças, eles são cheios de dark patterns e de arquiteturas de sistemas que retêm demais a atenção e os dados das pessoas, né, e vão produzindo efeitos sociais indesejados. E agora eu acho que ninguém tem a bala de prata aqui na mão, né, e eu acho que um ponto importante é que Julie Cohen, Shoshana Zuboff, essa vertente mais crítica, enxerga severas limitações nas leis de proteção de dados pessoais. Eles dizem, a solução não está na GDPR ou na LGPD. É muito mais que isso. É uma tarefa assim, tipo, o GDPR foi só a primeira parte da briga. A montanha é muito mais alta. Então, eu acho que essa consciência é importante, porque às vezes a gente comemora, né? Tipo, pô, a LGPD, legal, depois de 10 anos, está aí, uma lei progressista. A gente também tem que saber olhar para essa lei como limitada, né? Quando a gente olha, dá o enfoque para essa natureza de problemas. Né? Aí a LGPD não dá mais conta. Vamos ouvir os outros aqui, então. Não, sensacional, Rafael. Eu concordo com o que você traz mesmo. E acho que a sua última frase, ela me traz uma consideração aqui que, mais uma vez, né, os meus alunos, participantes do grupo, já me ouviram falando isso 1 zilhão de vezes, mas parece tolo, parece utópico, mas é necessário. A minha sensação é que a discussão ela é muito mais social do que jurídica. Nós precisamos ter uma outra sociedade, ou uma sociedade mais bem instruída, mais educada, no sentido mais amplo da expressão, do que tentar impor uma série de regramentos jurídicos que, certamente, aquela senhorinha que usa o WhatsApp para conversar com as amigas não tem nem noção do que a gente está falando. Que, sei lá, a criança de 3, 4 anos que está assistindo milhões de vídeos no YouTube, obviamente não tem a menor noção, mas todos esses contextos ou conceitos são utilizados dentro dessas perspectivas. Eu só não sei se eu concordo contigo num pedaço, cara, de que um dia nós teremos a consciência, como sociedade, das pessoas pensarem, não é certo fazer isso, se aproveitar da condição humana e dos vícios humanos para conseguir benefícios econômicos. Acho que essa é a única parte que talvez a gente tenha essa dificuldade, porque, inegavelmente, boa parte do que é utilizado hoje nas redes sociais tem uma origem em todo o conhecimento que foi conquistado com os cassinos, por exemplo. Então, quanto mais tempo você se mantém na rede social, onde quer que seja, mais você vai ficar ali e isso vai gerando aquela bolha, né? É só a gente parar para pensar. A essência da grande maioria das redes sociais é se valer da dependência humana ou da carência humana. Você posta qualquer coisa na expectativa de que você receba uma aceitação social, que é um curtir, um joinha, qualquer coisa. E daí, de novo, a gente volta naquela minha primeira pergunta. Eu não sei se tem muita novidade ou se é só a mesma coisa sendo usada num outro mundo, num outro plano, numa outra plataforma. Mas parece que os meios que são utilizados, eles são sempre muito similares, eles são sempre muito próximos. Né? Você pega qualquer desses joguinhos de computador, de internet, de aplicativos, você joga um pouquinho. De repente, ele faz com que você pare para curtir alguém, ver uma propaganda, ou faz alguma coisa para ganhar mais um dinheirinho, para continuar podendo jogar, e isso vai sempre ganhando o ser humano. Mas, desculpa, Rafael, eu não estou mais falando nem de direito e nem da nossa discussão em si. Eu estou pensando num aspecto muito mais amplo. Obrigado mais uma vez pelo diálogo e acho que é, como disse, extremamente importante. Julia, se você me autorizar, então, para a gente poder bater papo, eu vou parar a nossa gravação,
tá? E aí a gente pode dialogar, e aí os colegas que não assistiram podem assistir depois. Tá bom? Posso, Júlia? Por favor, professor. Então faça o encerramento oficial, não é? Por favor. Quem manda, manda. Bom, pessoal, então... Tem umas, Júlia, eu perguntar, tem umas perguntas aqui da galera que estava inscrita, eles querem comentar também, ou não? Não, a gente vai fazer, mas depois que eu interromper a gravação só, Rafael. Só para a gente deixar isso aqui gravado, para a gente poder bater papo mais tranquilamente aqui. Beleza, gente. Então, pessoal, estamos encerrando, né, mais um encontro do grupo de pesquisa Conversas Civilísticas. Espero que vocês tenham gostado. E eventuais dúvidas ou sugestões, posteriormente, vocês podem entrar em contato com a gente, né, pelo grupo, pelo Instagram ou pelo e-mail. E é isso. Valeu, gente. E daqui 15 dias a gente já tem mais uma atividade marcada, falando sobre dano existencial com a professora Flaviana Rampazzo. Então, todos já convidados, tá? Sim.